Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquez, esse aqui é o Kowalski e juntos com os nossos parceiros a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33, te convidamos a ver conosco esse primeiro episódio de uma minissérie inédita, realizada com fontes exclusivas sobre aquele que ainda é um dos jatos de combate russos menos conhecidos e mais temidos, o MiG-31. É um trabalho com informações de bastidores e imagens raríssimas, porque pensar faz bem. E já aproveita e assina a revista Asas e se quiser pode fazer a sua doação através do Valeu. E não deixe de hipar o vídeo, hein? E agora, como se diria no Rá-Tim-Bum, senta que lá vem a história. Diferente do Ocidente, a União Soviética tinha praticamente duas forças aéreas. A Força Aérea Soviética propriamente dita, que em russo é a VVS SSRR, e a chamada Força de Defesa Aérea, a PVO, que no final dos anos 60 possuía nada menos que 81 regimentos aéreos, operando caças interceptadores Su-11 e 15, os enormes Tu-128 e os birreatores Yak-28P, e ainda os MiG-21PF e alguns veteranos MiG-19PM, e começando a receber os então novíssimos MiG-25P. Nessa estrutura, os enormes Tu-128 cobriam pontos sensíveis, sobretudo no extremo norte, enquanto os Sukhoi 11 e 15 e os Yak-28P representavam a defesa contra invasores supersônicos em médias altitudes, e os MiG-21PF e MiG-19PM compunham uma última linha de defesa em torno de instalações críticas, como centros de comando políticos e militares e polos industriais. Já os recém-chegados MiG-25P, a eles cabia a missão de destruir invasores em grande altitude e de alta velocidade, como os aviões espiões SR-71 Blackbird, que de fato nunca fizeram intrusões no espaço aéreo soviético, e bombardeiros supersônicos como deveria ser o XB-70 Valkyrie, cujo programa acabou sendo cancelado e cuja ameaça então nunca se tornou uma realidade. Era uma defesa bastante robusta para um cenário em que a maior ameaça eram aeronaves inimigas de grande velocidade supersônica e elevada altitude de voo. E contra um adversário desse tipo, as defesas soviéticas no final dos anos 60 davam pouquíssima chance de um ataque de sucesso. E a entrada em serviço do MiG-25P foi fundamental para isso, realmente selando as fronteiras do país. E ele logo ia estar substituindo muitos dos Sukhoi e Yak, e mesmo boa parte dos Tu-128, se tornando o principal interceptador. E neste esforço para os regimentos da PVO se reequiparem com o MiG-25P o mais rápido possível, a sua linha de produção em Gorky, no pico do seu programa em meados da década de 70, chegou a entregar até 50 MiG-25P por ano, quase um por semana. Mas mal ele entrava em serviço, já se pensava no seu sucessor, e assim, já em 65, se iniciavam os estudos nesse sentido, ainda mais diante dos sinais de uma nova geração de armas dos Estados Unidos, que buscavam explorar a lacuna das defesas aéreas da época, que era a penetração em baixa altitude e elevada velocidade, que reduzia muito o alcance de detecção dos radares de defesa em terra, enquanto que os radares dos interceptadores em serviço não tinham a capacidade de olhar para baixo, ou seja, detectar um alvo aéreo numa altitude inferior à do próprio caça, enxergando o intruso sem o confundir com os sinais do próprio relevo. Então, de início, os requisitos desse novo interceptador foram os seguintes:
uma nova eletrônica de missão com maior alcance de detecção e também capaz de monitorar, identificar e atacar múltiplos alvos simultaneamente. E com o radar tendo também essa capacidade de olhar para baixo. Essa eletrônica de bordo ser abrangente, dando autonomia ao interceptador quanto à vetoração pelo controle de terra. E também operando em rede, recebendo e transferindo dados, além de permitir interceptações combinadas de vários interceptadores, como uma matilha de lobos. Novas armas, com destaque para um míssil Arar de longo alcance, capaz de seguir ao alvo por meios totalmente próprios de guiagem, depois de lançado. E também dispor de um canhão, que faltava ao MiG-25, considerado muito útil contra os alvos menores e balões espiões de altitudes muito elevadas. E, para terminar, tudo isso preservando as performances de velocidade e teto operacional do MiG-25, mas incrementando o alcance, a autonomia e a velocidade em baixas altitudes. Foi assim que começou a nascer o jato que se tornaria o MiG-31. E curiosamente, este ia acabar entrando em serviço tipo um ano antes que a primeira dessas novas ameaças de fato se concretizasse. Coisas da Guerra Fria. Só em 82 é que se tornou operativo na USAF, a Força Aérea Norte-Americana, o Missile Cruise AGM-86A Tomahawk, que podia ser lançado de um B-52 de fora do espaço aéreo inimigo e tinha alcance para atingir alvos bem fundo no território soviético, com carga nuclear, voando em altitudes muito baixas, em alta velocidade subsônica. Só que em 81, ou seja, no ano anterior, os primeiros regimentos da PVO começavam já a receber o MiG-31. Ao se iniciar o programa dele, o codinome desse novo interceptador era E-155MP. E em maio de 68 foi oficializado o programa de desenvolvimento do chamado Sistema de Interceptação de Alvos Aéreos, S-155M, que tinha como pontos-chave não apenas o avião em si, mas um novo radar de missão desse, os Aslon, e novos mísseis Arar de longo alcance, os R-33. Tudo sendo desenvolvido em paralelo. E o que se esperava desse novo interceptador? Coisa simples, tá? Além daquelas capacidades que eu já citei, ele deveria ter um peso básico operacional na faixa de 39 toneladas, com uma velocidade máxima em grande altitude de mais de 3.000 km por hora, e em voo baixo de uns 1.500 km por hora. Isso com um teto operacional de uns 25.000 metros. E se tudo isso já não era um desafio e tanto, que tal complicar ainda mais a coisa? Porque a Força Aérea queria também uma versão tática de caça-bombardeiro, com o codinome E-155MF. E uma outra de reconhecimento, o E-155MR. Enquanto isso, a equipe da MiG tentava definir o design do E-155MP. E a concepção inicial era de um jato com um estabilizador vertical único, com duas aletas sob a cauda, dobráveis como as do MiG-23. E também como esse, asas de geometria variável, com 2 tripulantes e pesando umas 42 toneladas na decolagem. Deveria ter uma autonomia de 3 horas e meia de voo e um armamento básico de 4 mísseis R-33, mais 2 canhões de canos duplos de 23 mm e provisão de diversas armas adicionais, como mísseis Arar orientados por calor, de curto alcance, foguetes não guiados e diversos tipos de bombas. E na missão primária de interceptação, devia ser capaz de engajar e destruir alvos voando desde 50 metros do solo
até 32 mil metros de altitude e em velocidade de até 4.000 km por hora. Os alvos, claro. Mas logo se percebeu que o design inicial ia ficar bem aquém da performance desejada. E numa das revisões no início de 69, abandonaram-se as asas de geometria variável e se substituíram os dois canhões internos por apenas um. E enquanto diversos modelos eram testados em túneis de vento, em 1970, 3 tipos diferentes de aeronaves eram convertidas em aviões laboratório para os testes e desenvolvimentos de componentes críticos do programa. Um jato comercial Tu-104 foi convertido em Tu-104LL número 1 para o desenvolvimento e teste do sistema de controle de armas e o radar Zaslow. Já o avião laboratório Tu-16LL foi envolvido nos testes do motor, então previsto para ser o RD-36-41M. E o MiG-21PF foi transformado no laboratório voador LL-21 para testar o compartimento do hardware do míssil R-33. E essa frota iria crescer em 72, com a adição do Tu-104LL número 2 para os testes de integração dos sistemas Aswell com a aviônica de bordo, e o MiG-25P, que foi convertido para os testes do sistema de lançamento dos mísseis. E falando em motores, o RD-36-41M era um aperfeiçoamento do motor criado para o programa daquele bombardeiro de Mach 3 da Sukhoi, o T-4, que não passou de protótipo. Vimos tudo sobre ele no episódio 40, assiste lá. Mas em 71 nada estava definido dessa motorização, sendo avaliados também os AL-31F e D-30F6, e esse último é que acabou sendo selecionado. Curiosamente, o design avançou para se tornar mais próximo do MiG-25. Como esse, foram adotados estabilizadores verticais duplos, enquanto a adoção daqueles motores D-30F6 permitiu incrementar o tempo de voo em patrulha para 4 horas e meia. Por outro lado, o arquivamento do programa do caça-bombardeiro E-155MF e depois do reconhecedor MR permitiu, até que enfim para a equipe, né, uma concentração de recursos no interceptador. Enfim, o design foi finalizado em 72 e no mesmo ano foi apresentado o mock-up em escala real, que foi aprovado pelas autoridades. E assim se avançou para o detalhamento final do projeto, com mais testes em túnel, enquanto era montado o ferramental de produção e a linha de montagem. Se produzia também a documentação técnica e tudo mais necessário à produção em série. O E-155MP iria substituir a produção do MiG-25 na fábrica em Gorky, numa decisão lógica, diante da expertise que aquela planta já possuía com aeronaves daquela classe da MiG. E claro, se iniciou a construção do primeiro dos protótipos. Essa fase final e decisiva do programa, já visando o primeiro voo e a campanha de testes dos protótipos e a avaliação pelos militares, viu crescer de forma abrangente não só o número de pessoas envolvidas, mas também o de instituições de pesquisa e fabricantes, envolvendo os mais diversos componentes, a maioria desses totalmente novos e criados especialmente para esse novo interceptador. Tal trabalho teve início em 73 e foi liderado diretamente pelo então designer geral da MiG, Rostislav Apolozovich Beliakov, com a vice-chefia a cargo do designer-chefe Gleb Yevgenievich Lozino-Lozinski. Embora houvesse uma semelhança geral com o design do MiG-25, como eu já comentei, era de fato um interceptador totalmente novo. E as diferenças entre os dois ficavam ainda mais profundas quando se analisavam os sistemas de bordo, sobretudo os eletrônicos e os de armas. Como os turbofans D-30F6 exigiam uma muito maior entrada de ar que os turbojatos R-15B dos MiG-25,
houve um aumento substancial nessas entradas de ar e dutos. Outra diferença foi que, como o novo modelo era mais pesado, os grandes pneus únicos do trem de pouso principal do MiG-25 deram lugar a duas rodas menores, mas dando uma melhor distribuição de peso, compatível com as pistas e pátios das bases aéreas. Já as asas de formato trapezoidal foram reforçadas na junção com a fuselagem e em suas extensões na raiz, melhorando o desempenho em altos ângulos de ataque. E suas novas superfícies móveis permitiam velocidades de pouso menores, tornando possível então a operação em aeródromos secundários, o que não rolava com o MiG-25. Já quanto aos materiais, a estrutura do E-155MP era composta em 61% de aço e em 24,6% de duralumínio, com as ligas de titânio respondendo por cerca de 9% de toda a aeronave. O painel do cockpit traseiro era dominado por um grande mostrador do radar, do tipo TV de tubo de raios catódicos, e foi instalado um manche de duplo comando, que era de tipo telescópico retrátil para não interferir na visão dos instrumentos. Esse manche, criado como um comando duplicado de emergência, acabaria por se mostrar extremamente útil na conversão e instrução final dos pilotos, com o assento traseiro sendo então ocupado por um piloto instrutor. E assim se fez desnecessária uma versão específica de instrução, como havia para o MiG-25. Mas não há dúvidas de que a revolução estava no novo radar de missão, os Aslon S-800, e os novos mísseis Arar de longo alcance, os R-33. Os Aslon tornou o MiG-31 o primeiro jato de combate do mundo com um radar de varredura eletrônica, no caso passiva, tipo PESA. Ele podia detectar tanto alvos aéreos quanto de superfície, podendo rastrear simultaneamente até 10 alvos e disparar contra 4, ao mesmo tempo, com a seleção de alvos podendo ser automática, de acordo com uma biblioteca de bordo de inimigos e ameaças, ou por decisão da tripulação. E ao radar e sistema de missão se unia o míssil R-33, com um alcance máximo de destruição de alvo de 120 km. 4 deles podiam ser levados em semi-recessos na parte inferior da fuselagem, reduzindo muito o arrasto, em comparação com aquele modo tradicional de pilones sob as asas. E para destruir alvos como os voando em baixa altitude e velocidade subsônica, e também balões espiões em altitudes muito elevados, havia um canhão interno GSH-6-23 de 23 mm, de 6 canos. E aqui vale uma observação sobre o quanto o MiG-31 era inovador e disruptivo, inclusive na doutrina soviética. Até ele, os interceptadores soviéticos eram feitos para operar sob forte orientação do controle de terra, e assim a sua eletrônica de bordo, incluindo o radar, eram muito limitados, pois só serviam para a fase final da interceptação. Até chegar ali, o controle de terra guiava o interceptador. Isso diferia do Ocidente, onde caças como o F-4 Phantom II contavam com sistemas de bordo abrangentes, incluindo radar, que permitiam que, mesmo com o mínimo de orientação de terra, ou mesmo sem essa, o piloto tivesse autonomia para buscar por um inimigo ou patrulhar uma área. E foi isso que o MiG-31 trouxe também aos pilotos soviéticos. Uma autonomia de decisão e ação inéditas. E com isso, um adversário no ar muito mais temível e imprevisível para qualquer inimigo. E essa revolução de doutrina de operação e emprego, que envolvia missões de longa duração e grandes distâncias, também levou à adoção de uma suíte de navegação muito mais abrangente que a de qualquer outro caça soviético até então. Chamada de Complexo de Navegação KN-25, incluía 2 sistemas inerciais, um computador digital próprio e um sistema de radionavegação de curto alcance, entre outros componentes. Enfim, em 74,
começou a montagem final do primeiro protótipo, enquanto, em paralelo, seguiam os estágios finais de testes em voo dos diferentes sistemas, usando as aeronaves de laboratórios. Por exemplo, um MiG-25 PU de 2 lugares foi convertido no laboratório voador L-22 para testar o complexo KN-25. E no verão de 75, o primeiro protótipo, designado 83/1, enfim deixou a oficina de montagem e foi levado para o centro de teste de voo em Zhukovsk. Esse protótipo ainda não tinha instalado o radar Zaslow, e suas asas, em vez de serem do design final, eram as de um MiG-25RB. E em 16 de setembro de 1975, com a numeração 831, ele fez o voo de estreia do primeiro protótipo do MiG-31, sob o controle do piloto de testes A.V. Fedotov e tendo no assento traseiro o engenheiro-chefe de testes de voo S.G. Polyakov. No próximo episódio, o MiG-31 entra em produção e em serviço, e o Ocidente descobre o Foxhound. Não perca! Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.